Capítulo 1, de 1 a 5. Diz assim a palavra do nosso Deus. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher, Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar pedindo a instrução e instrumentalidade por meio do Espírito Santo do nosso Deus. Senhor nosso Deus, pedimos nesse momento que o Senhor nos dê o discernimento necessário para compreender o que as Sagradas Escrituras têm a dizer ao nosso coração. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existiu um homem em 1812 com o nome de Adoniram Hudson. Este homem, um missionário e também um pastor americano, ele decidiu se embranhar em uma missão extraordinária na Birmânia. Birmânia é o atual Mianmar, né? Mas naquela época se chamava Birmânia. E ele ali foi pioneiro no trabalho missionário naquele país. No entanto, não foi fácil para ele. Ele, de fato, teve todo um trabalho naquele país, porque as pessoas rejeitavam muito o evangelho ali. O grande problema é que, quando ele chegou naquele país, aquele país entrou em guerra. Uma guerra entre a Inglaterra e a Birmânia. E quando ele chegou lá, por falar inglês, as pessoas olharam para ele e disseram: você é um espião inglês que está aqui. Você não é missionário coisa nenhuma, você está aqui para espionar o nosso país. Então prenderam Hudson. E ele ficou preso numa prisão terrível, sofrendo tortura para que ele falasse o que ele sabia da Inglaterra. Pensa só, ele não sabia nada, ele é americano, então ele não tinha nenhuma informação. E assim ele ficou. No entanto, a sua esposa e também a criança que ele estava, a filha dele, ficou desamparada. Afinal, eles não tinham nenhum interesse em manter a família deste homem ali. Elas não foram presas, mas começaram a passar fome. Tiveram que solicitar comida em lugares, alguns davam, outros não. Então eles passaram por grande período de fome. E pensa, o país estava em guerra. Assim ficou durante algum tempo naquele lugar. Depois de um tempo, quando ele foi solto, Anne, a esposa dele, acabou falecendo, porque ela ficou muito debilitada no tempo em que ele estava preso. Ela faleceu logo algum tempo depois, e ainda um tempo depois, a filha também faleceu, deste missionário que estava ali para pregar o evangelho. Então ele foi até o terreno e cavou um buraco, ele cavou a própria cova, ele disse: eu morrerei aqui. E naquela cova ele escreveu: Deus para mim é o grande desconhecido. Eu creio, porém, mesmo quando não posso ver. Ele disse que Deus era desconhecido, mas ele crê mesmo quando não pode ver. Mesmo assim, mesmo devastado, mesmo com a sua família totalmente desolada, Hudson continuou naquele lugar. Ele continuou pregando o evangelho naquele lugar. Ele traduziu a Bíblia para a língua daquele povo de Mianmar, Birmânia na época. E fundou igrejas, não apenas uma, mas a sua vida foi fundando igrejas, algumas igrejas ele viu. Ao final da sua vida, ele conseguiu ver cerca de 5.000 pessoas convertidas ao evangelho naquele lugar. Cerca de 5.000 crentes convertidos naquele lugar. Hoje, estima-se que cerca de 6 milhões de crentes estão naquele lugar, em Mianmar. 6 milhões de crentes que não
talvez nunca teriam conhecido o Evangelho se ele não tivesse entregado a própria vida naquela causa. Às vezes, a provisão de Deus vem disfarçada de amargor. Às vezes nós sentimos uma dor tão profunda e nós dizemos, como Deus permite que passemos por uma coisa tão terrível? E mais para frente a gente descobre, foi necessário. Deus estava fazendo um plano, Deus estava fazendo uma obra na minha vida e eu não podia perceber na hora. Mas agora eu posso ver. Agora os meus olhos veem, é isso que Jó disse. Agora os meus olhos veem. Em Romanos 8,18 diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Isso mostra muito. Isso mostra que, por vezes, a maneira como nós queremos as coisas imediatas, nos atrapalha a enxergar os planos de Deus. Nos atrapalha. Há uma beleza cruel, ou, melhor, uma graça amarga nas vidas como a deste homem. E nos lembra que o sofrimento nem sempre é ruim. Que a dor nem sempre é um acidente, mas pode ser um instrumento de Deus, usado para edificar a igreja e o crente. E ele mesmo escreveu certa vez, Hudson, ele disse, se queres que a tua vida seja como a de Cristo, não te espantes se você for chamado a sofrer como Cristo. Você quer que a sua vida seja como a de Cristo, não se espante se Deus te chamar para sofrer como Cristo. O tema da mensagem de hoje é quando a providência se disfarça de perda. Quando a providência se disfarça de perda. Em primeiro lugar, como entender a providência quando tudo parece desamparo? Submeta-se à disciplina de Deus. Leamos o versículo 1. Mantenha a sua Bíblia aberta durante a exposição da palavra. Diz assim, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e os seus 2 filhos. Aqui, meus irmãos, quando ele diz aqui, nos dias dos juízes, era um tempo de confusão espiritual. A grande realidade é que depois da morte de Josué, o povo ficou perdido. Não havia uma liderança estabelecida, de tempos em tempos Deus levantava um juiz. Mas a grande fala daquela época nos juízes está aqui, em Juízes capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era reto aos seus olhos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que enquanto não havia rei em Israel, cada um fazia o que queria. Cada um seguia a sua própria vontade. É como se você estivesse numa grande partida de futebol e um time sem técnico. Então faz cada um o que quiser. O atacante diz, agora eu vou jogar a defesa. O goleiro diz, eu vou fazer um gol ali. E não importa o que aconteça. E de repente está cada um para um lado, fazendo o que quer. É um time desorganizado. É um time que não está conseguindo ir na direção correta. Assim também, meus irmãos, é o que estava acontecendo com aquele povo de Israel. Eles não conseguiam mais ouvir a voz do Senhor, porque os seus pecados eram muitos. Eles não conseguiam e não queriam ouvir a voz do Senhor. Essa é a verdade. Eles ignoravam aquilo que Deus estava mandando fazer. Não consideravam Deus como rei. Tanto é verdade que logo tempo depois, eles elegeram e pediram e imploravam por um rei que veio a ser Salomão. Um rei agradável aos olhos, mas não era um homem segundo o coração de Deus. Nesse cenário de liderança uma liderança fraca, neste mesmo cenário, este episódio de Ruth se passa nos tempos dos juízes. E houve fome naquela terra. Houve fome na terra. Biblicamente, a fome era tratada como uma disciplina. Se nós lermos o livro de Amós, nós vamos ver que Deus deixou o povo de dentes limpos e ele continua, mas não vos convertestes a mim. Isso quer dizer que Deus usava a fome como disciplina para o seu povo. Mostrava, olha, vocês precisam voltar a mim. E aí o que o povo fazia?
pegava lá um grande ídolo de Baal e construía um ídolo e orava para esse ídolo. E Deus falava, agora vocês vão passar fome. Porque vocês vão entender que ao orar a esse ídolo, vocês não estão orando para ninguém. Esse Deus é fraco. Então toda vez que você orar para ele, vai acontecer exatamente o oposto. E eles oravam para deuses estranhos, deuses falsos, colocando então em xeque a autoridade do nosso Deus. Em Deuteronômio capítulo 28, versículos 23 e 24, diz assim, os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza. Dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. Veja, isso aqui não é meramente uma falácia. O que Deus está mostrando aqui é que sim, Ele é poderoso e Ele não aceita falsos deuses, a ponto de que, sim, a disciplina virá e você vai ter que arcar com essa disciplina. E não adianta fugir, você tem que arcar com essa disciplina. O local mencionado aqui é Belém de Judá. Belém, no hebraico é Bethlehem, que significa casa do pão. Literalmente, casa do pão. E o interessante é que em alguns textos hebraicos, Bethlehem aparece tudo juntinho, Bethlehem, como um nome. Mas aqui em Ruth, não à toa, ele está bem separado, Bethlehem. Ou seja, ele quer enfatizar a casa do pão. Por que enfatizar a casa do pão? Porque faltou pão na casa do pão. Havia fome na casa do pão. E não era qualquer casa do pão, não era qualquer Belém. Belém era nome comum naquela época. É como se fosse padaria, né? A casa do pão. Então tem padaria tal, padaria tal. Então Belém tal, Belém tal. E aqui era exatamente Belém Efrata. Era o nome da cidade. Belém Efrata. De onde eles vieram? Efrata significa frutífera. Ou seja, a casa do pão frutífera não tinha comida, não tinha frutos, não tinha pão, só havia tristeza naquele lugar. A decisão, então, que Elimeleque tomou foi de deixar a terra prometida para buscar sustento em Moabe. Ora, vamos nos lembrar de onde vem esse tal de Moabe. Vocês podem se lembrar daquela história que nós cantamos para várias crianças aqui, virou uma estátua de sal, que é quando a esposa de Ló olha para trás, para Sodoma e Gomorra, porque ela ainda sente tristeza por estar deixando aquele lugar e se torna então uma estátua de sal. E Ló continua a sua viagem junto com as suas duas filhas. Mas a linhagem de Ló seria perdida. Então as suas duas filhas decidiram, vamos resolver esse problema para o nosso pai. Vamos embebedá-lo e ter relações com ele. Assim, nós teremos um filho deles, do nosso pai, e continuaremos a linhagem do nosso pai. Então a mais velha teve relação e o nome do filho foi Moabe. A mais nova teve relação e o nome do filho foi Amon. Assim nasceram dois povos que se tornaram inimigos do povo de Deus, os moabitas e os amonitas. E nós vamos ver durante toda a Escritura que esse povo, de fato, deu trabalho para o povo de Deus. Antes elas tivessem ficado quietas, né? Mas todo pecado tem a sua consequência. Os moabitas, então, eram um povo totalmente inimigo de Deus. Povos inimigos do Senhor. Essa foi a decisão de Elimeleque. Afinal, faltou pão aqui, eu vou para a terra estrangeira. É como se, por um acaso, nós estamos acompanhando a guerra da Ucrânia e da Rússia. É como se, por acaso, uma pessoa que estava na Ucrânia, sofrendo com as dores da guerra e tudo o que estava acontecendo, ficasse com fome e fala, vou mudar para a Rússia. Vou mudar para lá para ver se melhora. Mas ainda está em guerra. E é a nação inimiga. Ele, de fato, escolheu ir para a nação inimiga. Versículo 2 diz assim, este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Parece que até por uma ironia, o nome deste homem só é mencionado no versículo 2. Se você ver o versículo 1, ele fala um homem.
No versículo 2 ele coloca o nome desse homem. E o engraçado é que o nome deste homem é Elimeleque. El, de Deus, Melec, de rei. Elimeleque, ele diz, é como se ele dissesse, meu Deus é rei. Mas um nome que clama, meu Deus é rei, se virou as costas para o seu rei. Não considerou Deus como seu rei e no primeiro ato de disciplina, fugiu daquele lugar. Elimeleque fugiu da sua terra, abandonou o seu povo para tentar a sorte em terras estrangeiras, não obstante estrangeiras, inimigas do povo de Deus. Levou a sua família para Moabe, esta terra inimiga, hostil. No entanto, mesmo com este nome, fugindo deste reinado, ele também colocou o nome aos seus filhos, que já dava a entender o fracasso iminente. Um dos seus filhos era Malom, que significa doente ou doença. E o segundo filho era Quilom, que significa desfalecido, morto. O que de fato mostrava a realidade do que estava acontecendo naquela família. O que demonstrava a realidade daquele povo que estava correndo de Deus. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer um chamado muito especial a você, homem. Elimeleque, ao primeiro sinal de disciplina de Deus, Elimeleque, ao primeiro sinal de uma desavença e de um desprazer, ele levou a sua família para a boca do lobo. Ele levou a sua família à destruição, à doença, à morte. Você, homem, para onde tem conduzido a sua família? Para onde nós temos levado a nossa família, conduzido? Somos sacerdotes, não somos? Somos líderes. Somos líderes do povo, somos líderes da nossa casa. Na igreja, os presbíteros são os líderes, os diáconos são os líderes. Afinal, então, se nós, homens, somos líderes, onde nós estamos levando o rebanho do Senhor? A começar com a nossa casa. Como nós temos agido como homens covardes, ou como homens de fé, que crê na provisão do nosso Deus. Como homens de fé, que mesmo em tempos de disciplina, baixamos a nossa fronte diante do nosso Deus e nos humilhamos diante daquele que nos salvou. Deus pode tudo. Ele pode mudar a sua realidade, Ele pode mudar a sua vida. Portanto, devemos parar de nos comportar como meninos, como crianças. Homens precisam assumir a responsabilidade de homens. E não precisa de nenhuma instituição, legendários ou qualquer outra coisa para fazer com que você vire homem. A palavra de Deus já diz isso para você. Vire homem, homem de Deus. Chegou o tempo, meus irmãos, em que homens estão sendo procurados e não estão sendo achados. Chegou o tempo, meus irmãos, onde homens demonstram a sua fraqueza constantemente, dizendo o que eu faço importa para mim. Eu quero passar tempo jogando videogame. Eu quero passar tempo fazendo o que eu quero. Eu quero chegar do trabalho, eu quero tudo pronto, porque eu sou o rei dessa casa. Mas não chama a sua família para orar. Mas de fato não é o provedor. Mas de fato não é o sacerdote daquele lar. Não ora pela sua família. Não ora pelo seu lar. Não cuida espiritualmente do seu. Não faz culto doméstico. Que tipo de liderança é essa? É uma liderança que quer os frutos de um rei, mas passa longe da responsabilidade real de um homem. Deus nos chamou para sermos homens verdadeiros. Da mesma forma, as mulheres. Essa mensagem também fala com as mulheres, é claro, vai falar muito mais para frente. O livro de Ruth é de fato incrível. O livro de Ruth é tão impressionante porque ele é como se fosse uma novela. Tem todos os elementos de uma boa novela, um bom filme romântico. É por isso que é muito bom de ler o livro de Ruth. Mas ela também fala muito, este livro também fala muito sobre o poder do Senhor. Engraçado que em nenhum momento você vai ver o narrador, o autor do livro de Ruth, falando o nome de Deus propriamente dito, ele mesmo. Os personagens até falam sobre Deus,
mas ele mesmo não fala sobre o nome de Deus, mas Deus está em todos os versículos deste livro. É impressionante como Deus trabalha. Em João, capítulo 6, versículo 35, diz assim: declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Faltou pão na casa do pão porque eles não tinham confiança em Deus. Existem muitos lares que estão sem pão. Existem muitas pessoas que continuam lutando dia após dia com as suas finanças, dia após dia com a sua vida amorosa, e é briga, e são tantas coisas que têm atrapalhado a vida de casais, de famílias, relacionamentos, porque falta pão, porque falta fruto. Mas o verdadeiro pão é Cristo. Ele é o pão da vida. Aquele que comer desse pão será saciado verdadeiramente. Portanto, creia em Cristo. Creia no nosso Deus e a sua casa será farta de pão. Então somente creia verdadeiramente. Então somente viva o Evangelho da maneira como deve ser vivida e não da maneira como você quer ou como você acha. Em tempos de escassez, lembre-se que a nossa fome real é espiritual, não física. Quando faltar trabalho, estabilidade, segurança, a nossa primeira necessidade é clamar a Cristo. Ele é nosso Salvador. Em tempos de fome emocional, em tempos de tristeza mental, clame a Cristo. Corra para Cristo, e não para Moabe, não para os inimigos de Cristo. Não quero entrar no mérito, mas existem cristãos que correm facilmente para psicólogos e tantos outros. Mas não abre a Bíblia. Não abre a Bíblia. Portanto, meus irmãos, entenda, a palavra de Deus é de fato mais importante do que qualquer outra coisa que possa existir. Se você, em momentos de fuga e até problemas mentais, você não procura em Deus, isso demonstra que a Bíblia não é o seu primeiro socorro, ou o seu principal socorro. Fuja dos processos que são longe de Deus. Assim como Elimeleque tentou fugir da disciplina, tentou fugir da punição que Deus poderia dar a ele. Por vezes nós também fazemos isso. Tentamos fugir daquilo que nos causa desconforto. Já conheceu aquela pessoa? Eu já, várias vezes. Que você começa a falar sobre algo que ela não gosta muito, ela começa a mudar de assunto. Quando você começa a apontar um pecado, ela já começa, não, então é outra coisa, ó, que hora, olha, já deu hora de ir embora. E começa a pensar em outras coisas. Porque ela não quer ser exortada. Ela não quer ter o seu pecado cutucado. Não corra da forma que Elimeleque fez. Fique. Receba a disciplina de Deus e isso trará bênção para a sua vida. Cristo é suficiente acima de todas as necessidades. No deserto, Jesus é o maná. Na fome, Ele é o pão. No luto, Jesus é a ressurreição. Quando a providência se disfarça de perda. Cuidado com as alianças longe de Deus. Em segundo lugar, cuidado com as alianças longe de Deus. Versículo 3 diz: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Então este homem, que levou a sua família para a terra de Moabe, agora morre e deixa então a sua esposa e os seus 2 filhos desamparados naquela terra estrangeira e inimiga. Isso aconteceu. Veja, a integração sem o discernimento cultural é prelúdio para a destruição espiritual. Quando você começa a se envolver com coisas que são inimigas à vontade de Deus, é só o início para uma destruição maior. Veja, as pessoas não saem da igreja de uma hora para outra. As pessoas não saem da igreja instantaneamente. Não é assim. Sabe como que as pessoas saem da igreja? Hoje eu estou com preguiça. Hoje eu não quero ir. E aí ela fica um domingo inteiro sem ir. Provavelmente essa pessoa que ficou com preguiça também não vem em culto de quinta e não vem em lugar nenhum. Então, o próximo encontro que ela vai ter é no outro domingo.
São 15 dias aí. E aí, essa vontade, veja, não vai aumentar, vai diminuir. No outro domingo você vai dizer, eu também não estou muito afim. E aí você vai começar a encontrar atividades para fazer no domingo. Porque tem muitas atividades. Todo domingo, quando eu estou vindo em direção ao Jardim de Abril, pela manhã, eu preciso fazer um desvio no meu trajeto, porque tem muita gente correndo numa pista, ou até andando de bicicleta. As pessoas têm várias atividades a fazer no domingo, os parques são lotados, os shoppings também. Tem muitas coisas para se fazer no domingo. Vamos descansar, vamos curtir, é o que dizem. Todas as vezes que você não prioriza o Senhor, todas as vezes que você diz que o Senhor não é, de fato, prioridade na sua vida, vai faltar tempo mesmo para adorar o nosso Deus. Eu estava falando até recentemente sobre isso, existem duas formas de calendário nosso. Existe um calendário que começa de domingo até sábado. Mas existe uma forma, se você procurar no seu celular vai ter como você fazer isso, que você coloca o calendário de segunda até domingo. Tem como você mudar esse calendário. E quando você diz, o meu dia começa na segunda-feira, minha semana começa na segunda-feira e domingo é o último dia, você está querendo dizer algo. Você está dizendo, eu trabalho na segunda-feira, meu primeiro dia da semana. Aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E aí o domingo, o último dia da semana, eu descanso. Olha aí, ó, o último domingo. O restinho da minha energia da semana vai para o domingo. Mas quando você coloca o domingo como o primeiro dia da semana, você está dizendo, ao Senhor é a primícia. Você não vai deixar o restinho da semana para Deus. Hoje não é o restinho da semana. Hoje é o primeiro dia da semana. Hoje é o dia das primícias. É o dia que você vai entregar o primeiro dia a Deus. Vou começar a semana hoje e a semana vai ser abençoada. É dessa forma que nós precisamos tratar. E não como o último dia da semana, o último dia é domingo, vou dar o restinho de energia que sobrou aqui. Não, você tem que dar as primícias. O que há de melhor para o nosso Deus. Mas veja, aqui Elimeleque morreu, marido de Noemi, e ela ficou com seus 2 filhos. E segundo a lei do Senhor, era necessário então honrar pai e mãe. Aqueles filhos precisavam honrar a sua mãe, cuidar de fato da sua mãe, que agora era viúva. Deus era descrito como o defensor das viúvas, é o que diz Deuteronômio 10. O povo devia proteger e amparar as viúvas. Ofender ou negligenciar viúvas era considerado pecado em Israel. Ou seja, havia toda uma proteção para as viúvas em Israel. Mas aquele povo não estava em Israel. Aquele povo estava em Moabe. E aquela viúva começou a passar algum tipo de sufoco. Os filhos, de fato, ficaram junto com a mãe. Mas aquele povo começou a passar algum tipo de dificuldade. No versículo 4 diz, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Por que 10 anos? 10 anos era considerado o tempo suficiente para se consolidar num casamento e esperar filhos. E ali mostrou uma infertilidade, tanto de Marlon como de Quilom, porque ambos não deram filhos a essas 2 mulheres. E a esterilidade era de fato uma das punições que Deus também dava ao seu povo. Deus não deixava que o seu povo se multiplicasse, se ele não quisesse. Culturalmente, se em 10 anos não houvesse descendência, considerava-se que o casamento era socialmente fracassado. Esse tempo prolongado evidencia um fracasso total do afastamento da aliança. Nenhum fruto, apenas morte e desolação. Os filhos de Belém e Efrata, que nasceram de uma cidade frutífera, não conseguiram produzir nenhum fruto. Eles não conseguiram produzir nenhum fruto. Elimeleque abandonou a terra prometida para habitar em Moabe, uma terra de idólatras, e trouxe consequências mediante a isto. Mas o pior que aconteceu aqui agora foi que os filhos dele se encontraram com mulheres moabitas e casaram. Um casamento misto, um casamento entre 2 nações inimigas. E o que Deus fala sobre
este tipo de matrimônio. Deuteronômio 7, versículos 3 e 4 diz: nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações. Não darás tuas filhas e seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Meus irmãos, o flerte com o paganismo invade as nossas igrejas. E aqui o que está dizendo é: vocês não podem se misturar com nações inimigas. Mas aqueles jovens cresceram ali, era óbvio que eles acabariam se misturando com as moabitas. E assim foi feito, e isso trouxe destruição para aquela nação. Trouxe, então, de fato, um prejuízo muito grande. Eles casaram com 2 mulheres pagãs, 2 mulheres moabitas. Será que isso é só no Antigo Testamento, então? Será que isso ficou lá e, olha, então casar com pessoas que não são cristãs, ou isso não tem nada a ver, porque isso aí foi só no Antigo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 17, diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Meus irmãos, aqui é muito claro, falando sobre o jugo desigual. Certa feita, uma jovem veio falar comigo sobre um relacionamento. E foi interessante porque essa jovem disse assim, uma jovem cristã: eu encontrei o homem da minha vida. Uau, né? Boa premissa. Encontrei o homem da minha vida. E como é este homem da sua vida? Ele é incrível, ele é engraçado, ele é inteligente, ele está terminando a faculdade de engenharia, a família dele é muito boa, eles têm condições, ele é maravilhoso, ele é incrível, você vai gostar muito dele. É mesmo? De qual igreja ele é? Ah, não, ele não é crente, não. Ah, não é crente. Não é crente, não. Mas assim, ele é incrível, ele é maravilhoso, você precisa conhecer ele. Você vai achar ele maravilhoso. Mas o único probleminha, pequeno, é que ele não é crente. Veja, Paulo trata isso como um corpo desta morte. Casar com alguém que não é crente, o que diz a Efésios, o que diz lá é que quem não é crente está ainda morto em seus delitos e pecados. Vamos pensar em morte espiritual. Então quem não é crente está morto. É isso. Depois que se converte, ganha vida em Cristo Jesus, recebe vida. Quem não é crente é morto. Então é um casamento de uma pessoa viva com uma pessoa morta, uma necrofilia espiritual ali, de alguma forma, né? Mas é interessante porque Paulo trata dessa forma usando quem nos livrará do corpo desta morte. E este quem nos livrará do corpo desta morte é um tipo de punição romana das mais cruéis possíveis, que funcionava da seguinte forma: você matava alguém, você cometia um assassinato, provavelmente um assassinato contra os seus pais ou contra a sua esposa, ou assassinato próximo, que eles consideravam como cruel. Então eles davam esse tipo de punição. A partir de agora, você vai ter que amarrar essa pessoa no seu corpo, e essa pessoa vai apodrecer amarrada no seu corpo. E com o tempo, o que tiver de doença neste corpo, o que for passando necrosando desse corpo, começa a necrosar na sua pele também. Com o tempo você também morre. Essa é a punição. Não tem como ir para outro caminho, porque aquilo que vem apodrecendo nas costas apodrece também no seu corpo. E você acaba morrendo. Esse é um tipo de castigo extremamente cruel. Eles eram bem caprichosos quando se trata de mortes, né? A crucificação e tantas outras. Mas este era um deles. E aí ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará disso que eu estou carregando e que está me matando? E ele diz: Cristo Jesus. Ele vai me livrar.
O que eu quero dizer, e o meu ponto é, ao você se relacionar com um não crente, você está amarrando um corpo morto nas suas costas. Ao se relacionar com um não crente, você está dizendo para ele, você está morto, mas está tudo bem, eu vou continuar me relacionando com você. O que aquela jovem disse para mim é, ele é incrível, ele é incrível, ele é incrível, mas ele está morto. O que para mim não significa absolutamente nada. Portanto, tomem cuidado com aquilo que aparenta ser bom, porque a desculpa é a mesma para as pessoas que sofrem abuso no relacionamento. Ah, ele me trata super bem, ele tem várias coisas, o problema é que de vez em quando ele me dá um soco na cara. O grande problema, meus irmãos, é que nós tentamos tratar com eufemismo as coisas que não devem ser tratadas de maneira branda. Ou seja, nós não podemos tratar com simplicidade algo que não é simples. A gente não pode tratar com tranquilidade os nossos filhos se relacionando com alguém que não é cristão, na expectativa de falar, ah não, ele vai se converter. Quem é você? É Deus? Como você sabe que ele vai se converter? E se não se converter? Somente quem está em julgo desigual, somente quem está em um casamento misto, sabe o que é sofrer em um casamento onde o seu cônjuge não faz parte da aliança. É triste, é doloroso. Muitos sabem que verdade é essa. Não queira saber também. Então, jovens, não busque se relacionar com pessoas que não são cristãs. Não busque se relacionar com aqueles que não amam a Cristo. Porque se você diz, eu amo a Jesus de todo o meu coração, como você pode casar com alguém que odeia a Jesus? Imagina só você chegar assim, esse é meu namorado, pai, eles odeiam vocês. Eles odeiam, meu pai e minha mãe, eles não gostam do meu pai e da minha mãe. Meu namorado odeia, detesta, não passa nem perto. Não entra na casa dos meus pais. Você casaria com alguém assim? Que detesta a sua família, que odeia a sua família? Como casar com alguém que detesta Cristo? Que não entra na casa de Cristo? É algo a se pensar. A história de Noemi e seus filhos em Moabe é um alerta solene. As alianças feitas longe da vontade de Deus não produzem vida, mas morte. Os filhos de Elimeleque se uniram a mulheres moabitas, quebraram o princípio de separação santa e em 10 anos colheram o fruto amargo da sua decisão, o desamparo, o luto. Somente isso que a infidelidade daquele povo teve. Cristo amou a igreja e quer libertá-la deste tipo de mal, mas nós precisamos de fato estarmos dispostos a entregar as nossas vidas a este Jesus. Em terceiro lugar, meus irmãos, aceite a perda confiando em Deus. Aceite a perda confiando em Deus. Versículo 5 diz assim: morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Ou seja, Noemi aqui perdeu todas as suas fontes de proteções sociais. O marido morreu, o provedor e o defensor legal, os filhos morreram, e isso trouxe uma consequência. Aquela viúva então se tornou vulnerável, sem marido e sem filhos, e aquelas jovens que eram casadas com os filhos dela não tinham nenhuma obrigação. Primeiro, porque nem israelenses elas eram, e segundo, porque elas, pela lei de Israel mesmo, não teriam obrigações. Elas poderiam encontrar outras pessoas para se casarem, ou seja, Noemi estava de fato perdida aqui agora. Perdida. As noras, de certo modo, poderiam de fato esperar um apoio social ou até casar com outra pessoa, mas elas vão tomar as suas decisões daí por diante. Orfa, que é uma das noras, significa gazela, e Ruth, que é a outra nora, significa amizade. E é interessante que o destino das duas vai muito por esses dois lados. Uma é rápida em fugir, outra é fiel e amiga ao ficar. A morte dos 3 homens sela um luto da sua jornada, mas também prepara o solo para uma esperança. A esterilidade prepara o milagre quando tudo parece perdido. Essa é a esperança desse povo. E a beleza desse livro. Nós vamos lendo, a gente fala, mas e agora?
Parece um grande prelúdio esses 5 primeiros versos, né? Aconteceu muita coisa. Eles saíram da sua terra que estava com fome, chegaram lá, ficaram 10 anos, o pai morreu, os 2 filhos morreram e agora elas ficaram sozinhas. Este é o resumo desse primeiro momento deste livro, mas tem tantos outros. Em Lucas capítulo 7, nós vemos a viúva de Naim, que estava no seu cortejo fúnebre do seu filho único, exatamente como Noemi está aqui cortejando os seus filhos, sem marido, sem filhos, sem futuro. Jesus, movido por uma linda compaixão, interrompe a marcha da morte e ressuscita aquele jovem e traz de volta a esperança para aquela viúva. Noemi experimenta aquilo que a viúva de Naim vivenciaria séculos depois. Sabe por quê? Porque, por vezes, a gente não sabe o que está acontecendo com Noemi e nem porque Noemi não tinha o livro de Ruth em mãos para ver o que ia acontecer nos próximos capítulos. Para dizer, então é por isso. Então Salvador viria. Mas nós temos. Então nós temos a informação aqui, através de Ruth, que ficará, spoiler, ficará ao lado de Noemi. Vem então a descendência de Davi. E de Davi vem o próprio Jesus. Através de um plano sem plano, através de um pecado que está acontecendo ali, Deus faz coisas extraordinárias, mesmo de uma cidade pequena, mesmo de uma terra em fome, mesmo de um povo que estava sem um rei e que clamava por um rei, mesmo tendo Deus como rei, o que não é coerente. Deus ainda assim abençoa aquele povo e traz nova esperança para aquele povo. Assim como Jesus restituiu a vida ao filho da viúva em Naim, em Ruth Deus está preparando silenciosamente a ressurreição de esperança para Noemi, ainda que inicialmente escondida. Meus irmãos, aqui é maravilhoso entender, porque por vezes aqui Noemi pode parecer neste momento desolada. Se coloca no lugar dela. Ela está perdida, não sabe nem se as noras vão ficar. Não sei o que eu faço nessa terra, não sei o que vai acontecer comigo, não tem como voltar para Israel, não tem como continuar aqui, é a minha morte. Mas se alguém pudesse dizer para aquela mulher tudo o que viria a acontecer, a esperança no coração dela com certeza iria disparar. Disparar. Se alguém dissesse para aquele missionário Hudson, olha, você perdeu a sua esposa, você perdeu a sua filha, mas daqui a alguns anos, teremos milhões de cristãos nesse país. Eu imagino como ele ficaria. Maravilhado. Valeu a pena. O Deus desconhecido fez coisas grandes demais para mim. Meus irmãos, vocês conseguem entender que por vezes nós passamos por dores, por sofrimentos, que a gente não sabe o porquê. A gente não entende o porquê agora. Talvez nesse momento você esteja passando por uma peleja. Você esteja passando por um momento de dor, por um momento de luto, por um momento de perda, por um momento complicado na sua família ou na sua vida. Mas eu quero que você se lembre disso. Deus, em meio ao sofrimento, pode operar milagres. Deus, em meio ao sofrimento, pode ter grandes planos para você. Portanto, tão somente creia em Deus. Tão somente creia nos planos de Deus. E Ele fará o seu sofrimento se tornar força. A sua dor se tornar testemunho do amor de Deus por você. É isso que Deus faz. Ele transforma o pequeno em grande. Ele transforma o que está triste em algo muito alegre. Ele transforma a tristeza em uma alegria abundante. Ele transforma, meus irmãos, a nossa vida, medíocre por vezes, em uma vida extraordinária na fé. Ele transforma ossos secos em carne. Para concluir, meus irmãos, em tempos de fome e disciplina, Cristo é o pão da vida que sustenta. Em tempos de alianças perigosas, Cristo é o noivo fiel que santifica a sua igreja.
Em tempos de luto e perda, Cristo é o Redentor que transforma a morte em vida. A história de Ruth nos conduz por vales sombrios. Fome, disciplina, aliança rompida, luto e morte. Nosso coração naturalmente treme diante de todos esses caminhos que estão aqui. Somos como Noemi, somos frágeis, somos humanos. Muitas vezes nós deixamos de crer no silêncio de Deus. Mas a palavra de hoje revela que mesmo no desamparo, Deus tem plano para nós. Na fome da casa do pão, Deus preparava o pão da vida. Jesus veio de Belém. Na casa do pão, onde havia fome, que Aimeleque não conseguiu esperar, Elimeleque foi embora antes. Mas naquela casa do pão, não tinha parado de produzir pão. E um dia produziu pão que tiraria a fome do mundo. Na casa do pão produziu o maior pão de todos. Basta esperar, basta ter fé. Nos casamentos mistos e alianças quebradas, Deus persevera uma linhagem para o Redentor. No luto da viúva solitária, Deus arquitetava uma árvore genealógica de Davi. E de Davi surgiria então Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Assim como Hudson creu, nós também podemos crer. Crer que a mão do Deus invisível, o Deus da providência, trabalha mesmo quando nós não vemos. Crer que a fome de hoje prepara o banquete de amanhã. Crer que a morte de hoje é o adubo para a ressurreição que virá. Portanto, não se desvie, Igreja do Senhor. Mediante a disciplina de Deus, não se desvie. Mediante as tristezas, não se desvie. Mediante o sofrimento, não se desvie. Permaneça de pé. Não venda a sua esperança por soluções humanas. Confie na Bíblia. Não vá comprar um curso de 5 passos para resolver os seus problemas. Não procure atalhos. Procure Cristo. Não interprete o silêncio de Deus como ausência. Submeta-se à sua disciplina. Fuja de alianças impuras. Abrace a cruz. Porque por meio da cruz nós podemos ter tudo. O Senhor é o Senhor da história. É o carpinteiro de Nazaré. E Ele está trabalhando com as nossas cinzas para moldar uma nova história. Está bordando com lágrimas o vestido branco que nós usaremos, a noiva usará no dia final. A última palavra nunca é de morte. Entenda isso, a última palavra nunca é de morte. A última palavra sempre é de Cristo.